Fala galera, aqui é o Fernandes Lima da Jaional e a gente vai bater um papo sobre o quão importante o PO saber falar não, né? Precisa saber dizer não. A gente não gosta de falar não, mas faz parte. E falar não é uma coisa simples, né? A gente gostaria de falar sim sempre. Mas o PO o PO ali, o profissional de produto, é a pessoa que vai estar olhando ali o melhor retorno para aquele produto naquele momento e ele vai ser obrigatoriamente ele vai ter que deparar algum momento falar não da trajetória dele na organização, não tem jeito, né? Tem a forma de falar isso e o ponto central, eu acho, é a argumentação. É você deixar claro por que você está falando não. Isso é o mais importante, pensando no produto, no negócio, e nunca, eu acho, falar só opinião. Trazer dados, trazer elementos, trazer os porquês, né? Você está falando aquele não, qual a justificativa. Então, vamos lá. Primeira coisa é ouvir a demanda. Você vai ter que o tempo inteiro estar ouvindo demandas de múltiplos canais. Faz parte do seu trabalho receber a demanda. Né? E eu gosto de, ao ouvir a demanda, a primeira coisa que eu pergunto é qual problema ela resolve e de quem. Né? E que dados você tem que evidenciam isso. Então você está ouvindo a demanda de um stakeholder X. Ouça a demanda, faça suas anotações, mas o primeiro ponto é qual problema essa demanda resolve do meu usuário, de qual usuário, às vezes eu tenho segmentação, muitas vezes eu tenho, né? Ou se é de uma área X, ou resolve um problema da organização, quer dizer, que problema que é? Preciso ter clareza, né? E aí, a partir do problema, eu vou ter noção de qual é o impacto que isso traz para a organização, para o cliente. E aí, para, respira e avalie. Esse avalie, eu sugiro fazer uma avaliação em conjunto com o time, envolver o time ou parte do time, para pensar em outros pontos ali. Então, essa avaliação, eu acho que é importante, vai mostrar que você ouve o seu time, que você está pedindo ajuda, que está colaborando, que está inteirando. Isso é bacana para a relação time-PO. Um outro ponto que eu gosto de trazer é, eu quero falar para o meu stakeholder que eu entendi a demanda dele. Normalmente ele vem com a demanda, já vem com a solução e vem com o prazo carimbado. Vida real. Né? Eu gosto de contra-argumentar com ele, ok, entendi o que você precisa, entendi qual problema resolve, qual é o resultado esperado, conversei com o meu time, mas nós temos X trabalhos em andamento que foram X trabalhos em andamento. Então, neste momento, eu tenho esses trabalhos em andamento e tenho uma previsão de começar a liberar esses trabalhos e concluir a partir de uma data tal. Porém, normalmente você vai ter ali, na esmagadora maioria, quase 100% das vezes, trabalhos que foram acordados previamente com outros stakeholders, que estão na fila ali para entrar, vamos dizer. Né? Eu gosto de trabalhar com um horizonte de máximo 90 dias, 60 a 90 dias. Então, tem um trabalho que eu estou em andamento e eu tenho clareza dos meus próximos 60 a 90 dias ali. Então, eu já tenho acordos fechados anteriormente. E aí entra aquela perguntinha, e você consegue esperar ou tem que encaixar? Né? O que a gente perde se não entregar isso na tua visão? Conversa com o stakeholder. É uma conversa ali, um jogo, para você entender o lado dele e trazer o seu lado. Trazer dados. Olha o que eu tenho em andamento. Olha a previsão de término. Olha o que está na fila. Isso é trazer a realidade. Porque ele quer ser atendido? Lógico. Mas é importante a gente trazer o outro lado também. Né? Faz parte do jogo. Isso realmente é necessário neste momento? Neste prazo pretendido? Medir a temperatura disso. Né? Será que é mesmo? E se eu encaixar futuramente? Combinando uma data aí futura, pensa direitinho, considerando prós e contras, né?
Quem poderia nos ajudar? Um outro time? Contratar uma pessoa para fazer isso? Né? Quais alternativas nós temos? Então, assim, você não só ouviu o stakeholder, entendeu qual é o problema, você discutiu com ele em conjunto os trabalhos que estão em andamento, os próximos trabalhos que estão na fila, perguntou para ele o risco de não entregar, se é realmente a melhor solução. Ou seja, você construiu um diálogo ali, trazendo os prós e contras, trazendo tudo que está em jogo, o que está em andamento, essa fila, a alternativa. É construir um diálogo, não é fácil, tá? Dá um trabalho e tem PO que é difícil, tem stakeholder que é difícil, né? A gente, vida real, a gente sabe disso. E então, se não tiver jeito, não. Só que você precisa avaliar o impacto daquele não, né? Quando você diz, eu não está dizendo sim para outras coisas, você tem real convicção? Às vezes a gente tem que falar não, né? E promover os alinhamentos necessários para que esse não seja mantido, né? Explicar para ele por que você trouxe dados ali, meu amigo, o que está em andamento é isso, o que está na fila é isso, você me disse o que a gente perde é isso, mas olha o que eu ganho se eu tiver manter o que está em andamento, o próximo, e é priorização. No final é priorização. Logicamente, a gente sabe que entram alguns outros pontos aí, por exemplo, influência, ele vai escalar isso, mas a gente tem que ter consciência. Se você está convicto, se você tem dados do que você está fazendo, qual é o impacto, do que está na fila, qual é o impacto, e aquilo, teoricamente, vai trazer menos impacto, é priorização. Agora, tem um outro ponto, vida real. Pode acontecer, como eu já vi acontecer muitas vezes, de o stakeholder ficar, vamos dizer assim, chateado, entre aspas, e escalar e vir uma ordem de cima. Pode. Não deveria acontecer? Não deveria, mas é vida real. Mas tenha dados, tenha insumos que justifique porque você disse o não naquele momento. Considerando o trabalho em andamento, considerando o retorno do trabalho em andamento, considerando o retorno da fila e que você julgou ali ao discutir com aquele stakeholder que aquilo tinha um retorno menor. Na verdade é isso, a gente prioriza em função de retorno para a organização, para os clientes. Logicamente sempre vai haver uma pressão para entregar mais e tentar empurrar mais coisas ali, mas é papel do PO. Então falar não faz parte, mas tenha clareza do impacto daquele não e impacto dos sims que você falou. Você falou sim para uma coisa, qual é o impacto que aquela coisa vai trazer? Simples assim, tá bom? Então um grande abraço, espero ter ajudado e até a próxima. Valeu, galera!